O eco das vozes ecoava pelo Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, como uma sinfonia distante e indiferente. Marina Oliveira apertava os 2 bebês gêmeos contra o peito, sentindo o tecido da blusa barata grudando em sua pele suada pelo nervosismo. Aos 28 anos, seus olhos azuis claros refletiam uma confusão que crescia a cada minuto que passava. As madeixas loiras, sempre presas num rabo de cavalo simples, começavam a se desfazer com a movimentação constante das crianças em seus braços. Só vou ali me despedir do meu irmão Marina. Cuida dos pequenos por alguns minutos, sim, volto já, havia dito Camila Vasconcelos 3 horas atrás, entregando as crianças com um sorriso que agora Marina percebia ter sido forçado demais, artificial demais. O que começara como um trabalho de babá temporária para uma viagem familiar estava se transformando no pesadelo mais confuso de sua vida. Marina olhava para os gêmeos de 8 meses, João e Pedro, que alternavam entre choros de fome e momentos de sono inquieto. Seus olhinhos azuis, herança paterna, piscavam para ela com uma confiança que a fazia sentir-se ainda mais perdida. O celular em sua mão mostrava 12 chamadas não atendidas para Camila, 12 mensagens deixadas no vazio. A bateria estava chegando ao fim, assim como sua paciência e suas esperanças de que tudo aquilo fosse apenas um mal-entendido. Marina havia crescido no interior da Bahia, filha de uma empregada doméstica e neta de uma parteira respeitada na região. Desde pequena, aprendera que cuidar de crianças era quase um dom de família, uma herança passada de mãe para filha. Quando chegou a São Paulo há 2 anos, em busca de oportunidades que sua cidadezinha não oferecia, jamais imaginou que esse dom a colocaria numa situação tão desesperadora. O trabalho como faxineira num prédio comercial de Moema a sustentava mal, mas com dignidade. Foi lá que conheceu Camila, esposa de um empresário rico que tinha escritório no último andar. Camila sempre fora gentil, mas distante, até que começaram as conversas casuais no elevador. Quando ela soube que Marina tinha experiência com crianças, a proposta surgiu: acompanhá-la numa viagem rápida para cuidar dos gêmeos, enquanto ela resolvia alguns assuntos familiares. O pagamento seria generoso, o equivalente a 3 meses de salário. Para Marina, que dividia um quarto minúsculo com 2 colegas de trabalho na periferia de São Paulo, aquela quantia representava a possibilidade de finalmente alugar um lugar só seu. Talvez até retomar os estudos de pedagogia que havia abandonado por falta de recursos. Agora, sentada naquele banco frio do aeroporto, com 2 malas de bebê aos pés e um carrinho duplo ao lado, Marina sentia o mundo desabar sobre seus ombros. As pessoas passavam apressadas, mergulhadas em suas próprias vidas, indiferentes à sua angústia crescente. Um funcionário da limpeza, senhor de uns 60 anos com um uniforme azul desbotado, aproximou-se dela pela 3ª vez. "Moça, posso ajudar em alguma coisa? Faz horas que a vejo aqui com essas crianças", disse ele, com a preocupação genuína de quem reconhece o desespero no olhar de outro. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas que vinha segurando há horas. A mãe dele saiu para se despedir de alguém e não voltou. "Já faz mais de 3 horas", murmurou, a voz embargada. O homem balançou a cabeça, demonstrando uma compaixão que a tranquilizou momentaneamente. "Vou pedir para os meninos da segurança ficarem de olho. Você tem o telefone do pai das crianças?" Foi então que Marina se deu conta da gravidade da situação. Ela tinha apenas o número de Camila. Não conhecia o marido pessoalmente, apenas sabia que ele se chamava Eduardo Vasconcelos e era dono de uma empresa de construção civil. As crianças começaram a chorar simultaneamente e ela precisou dividir sua atenção entre consolá-las e pensar numa solução. Com as mãos trêmulas, ela abriu a bolsa de bebê que Camila havia deixado.
Entre fraldas, mamadeiras e roupinhas, encontrou uma carteira esquecida. Dentro, além de alguns cartões de crédito, havia um cartão de visita empresarial. Eduardo Vasconcelos, CEO Vasconcelos Construções. O telefone estava ali como uma pequena luz no fim do túnel. Marina discou o número com o coração disparado. Uma secretária atendeu com voz profissional. Vasconcelos Construções, bom dia. Por favor, preciso falar urgente com o Sr. Eduardo. É sobre os filhos dele, disse Marina, tentando manter a calma na voz. Após alguns minutos de espera, uma voz masculina, grave e impaciente atendeu. Alô? Quem é? Sr. Eduardo, meu nome é Marina. Eu estou com seus filhos no aeroporto de Guarulhos. A senhora Camila saiu há mais de 3 horas e não voltou. As crianças estão comigo, mas eu... O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Marina podia ouvir a respiração pesada do homem. Como assim ela saiu? Ela viajou com as crianças? Eu não sabia de viagem nenhuma. A voz dele carregava uma mistura de raiva e confusão que Marina conhecia bem. Era a mesma que sentia. Ela me contratou para cuidar dos bebês durante uma viagem. Disse que ia se despedir de alguém e voltaria em alguns minutos. Isso foi há mais de 3 horas, senhor. Não saia daí de jeito nenhum. Vou aí agora. Eduardo desligou abruptamente. Marina olhou para o telefone, depois para os gêmeos que começavam a se acalmar em seus braços. Uma sensação estranha tomou conta dela. Uma mistura de alívio e apreensão. Pelo menos, alguém estava vindo buscar as crianças. Mas e se esse homem a culpasse pelo desaparecimento da esposa? E se achasse que ela estava envolvida em algum esquema? Enquanto esperava, Marina caminhou pelo aeroporto com o carrinho duplo, tentando distrair os bebês. Parou numa loja e comprou leite em pó, com o pouco dinheiro que tinha na carteira, seu salário da semana. Sentou-se numa área de alimentação e preparou as mamadeiras, ignorando os olhares curiosos das pessoas ao redor. João, o mais quieto, dos dois, agarrou seu dedo mindinho enquanto tomava a mamadeira e algo se moveu dentro do peito de Marina. Pedro, mais agitado, mantinha os olhinhos fixos no rosto dela, como se estivesse tentando memorizá-la. Naquele momento, mesmo em meio ao caos e à incerteza, Marina sentiu uma conexão inesperada com aquelas 2 criaturinhas indefesas. 2 horas depois, um homem alto de terno escuro aproximou-se dela. Eduardo Vasconcelos era imponente mesmo na pressa evidente. Seus olhos azuis, iguais aos dos filhos, carregavam uma frieza que contrastava com a situação dramática. Aos 35 anos, ele emanava poder e controle, características que ficaram ainda mais evidentes quando parou diante dela. "Você é a Marina?" perguntou, a voz ainda carregada de tensão. "Sim, senhor." Marina se levantou instintivamente, protegendo os bebês contra o peito. "Desculpe, eu não sabia o que fazer." Eduardo olhou para os filhos, depois para ela. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar. Raiva, tristeza, confusão. Ele estendeu os braços para pegar uma das crianças, mas João começou a chorar alto, recusando o colo do próprio pai. "Eles não me conhecem direito", murmurou Eduardo, mais para si mesmo do que para ela. "Camila sempre dizia que eu trabalhava demais, que passava pouco tempo com eles." Marina observou a dor disfarçada naquelas palavras. Sem pensar, ofereceu: "Quer que eu vá com vocês até vocês se acostumarem? Quer dizer, se o senhor quiser." Eduardo a encarou por um momento, que pareceu eterno. Havia algo naquele olhar que a fez sentir-se exposta, mas não necessariamente de forma ruim. "Sim", disse ele finalmente. "Acho que vai ser melhor assim. Pelo menos até..." Ele não terminou a frase, mas Marina entendeu. Até descobrirem o que realmente havia acontecido com Camila, até as crianças se adaptarem, até que a vida voltasse a fazer algum sentido. Enquanto saíam do aeroporto rumo ao carro de Eduardo, uma BMW preta que custava mais do que Marina ganharia em 10 anos.
E ela carregava os 2 bebês e uma certeza estranha de que sua vida havia mudado para sempre naquele dia. Não sabia ainda se para melhor ou para pior, mas definitivamente havia mudado. O som do motor potente preencheu o silêncio constrangedor entre eles enquanto deixavam Guarulhos para trás. Marina olhava pela janela, segurando as crianças, e uma pergunta martelava em sua mente. O que uma mulher casada com um homem rico faria para abandonar os próprios filhos desta forma? E por que ela, uma simples faxineira, havia se tornado a única ponte entre essas crianças e um pai que pareciam não reconhecer? Você já se sentiu completamente perdida em uma situação que fugiu totalmente do seu controle? Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e me conte. O que você faria no lugar da Marina nesse momento? Se esta história está tocando seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos desta jornada emocionante. A mansão em Petrópolis. Parecia saída de um filme. Marina observava pela janela do carro os portões automáticos se abrindo para revelar um jardim perfeitamente cuidado, com fontes de mármore e árvores centenárias que criavam uma moldura natural para a imponente casa de 3 andares. Seus olhos azuis arregalaram-se diante da grandiosidade do lugar onde Eduardo vivia, um mundo completamente oposto ao seu pequeno quarto na periferia paulistana. Impressive, né? Eduardo quebrou o silêncio pela primeira vez desde que saíram do aeroporto, notando a expressão dela. Sua voz carregava um tom amargo que Marina não conseguiu interpretar completamente. É muito bonito, respondeu ela, ajustando João em seus braços. O bebê havia adormecido durante a viagem, enquanto Pedro continuava acordado, observando tudo ao redor com curiosidade infantil. A casa por dentro era ainda mais deslumbrante. Móveis de madeira nobre, quadros que pareciam caros, lustres de cristal e uma escadaria em caracol que dominava o hall de entrada. Marina sentia-se como uma intrusa naquele ambiente de luxo e sofisticação. Suas roupas simples, calça jeans desbotada e blusa de algodão, contrastavam gritantemente com a elegância ao redor. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, de cabelos grisalhos presos em um coque impecável, apareceu na entrada. Seu uniforme de governanta estava alinhado e ela carregava uma postura que demonstrava anos de experiência em casas de família rica. Senhor Eduardo, que bom que chegou. Tentei ligar para a senhora Camila várias vezes, mas... A mulher parou ao notar Marina com as crianças. Oh, os pequenos chegaram. Dona Margarida, esta é Marina. Ela vai ficar conosco por alguns dias ajudando com João e Pedro. Eduardo retirou o paletó, revelando a camisa social que marcava sua estrutura atlética. Camila teve que viajar inesperadamente. Marina percebeu a mentira na fala dele, mas não disse nada. Dona Margarida, com a sabedoria de quem conhecia bem seu patrão, também pareceu notar algo estranho, mas limitou-se a acenar educadamente. Claro, senhor Eduardo, vou preparar o quarto de hóspedes para a moça. E os bebês? O quarto deles mesmo. Marina ficará no quarto ao lado para ouvir se precisarem de alguma coisa durante a noite. Enquanto seguiam pelas escadas de mármore, Marina observava os detalhes da casa. Fotografias da família estavam espalhadas pelas paredes. Eduardo e Camila em viagens, no casamento e, mais recentemente, com os gêmeos. Numa das fotos, Camila segurava os bebês recém-nascidos com um sorriso que não chegava aos olhos. Marina estranhou aquilo, mas guardou a observação para si. O quarto das crianças era um sonho. Berços de madeira branca entalhada, papel de parede com desenhos delicados, brinquedos educativos organizados em prateleiras baixas e um tapete fofinho que cobria quase todo o chão. Havia até um pequeno sofá numa das extremidades, provavelmente para as noites de vigília. Eles sempre dormiram bem? Perguntou Marina, colocando cuidadosamente João em um dos berços.
Eduardo hesitou antes de responder. Na verdade, eu não sei muito sobre a rotina deles. Camila sempre cuidou de tudo relacionado às crianças. Ele parou, parecendo procurar as palavras certas. Trabalho muito. Talvez trabalhe demais. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que surpreendeu Marina. O homem poderoso e controlado que ela havia conhecido no aeroporto mostrava agora uma faceta mais humana, mais perdida. Todo pai aprende aos poucos, disse ela gentilmente, arrumando Pedro no outro berço. As crianças são muito compreensivas quando sentem amor verdadeiro. Eduardo a observou por um momento. Como você sabe tanto sobre crianças? Tem filhos? Não, Marina sorriu melancolicamente. Mas cresci cuidando dos filhos dos outros. Minha avó era parteira na nossa cidade. Minha mãe sempre trabalhou em casas de família. É como se cuidar de crianças fizesse parte do meu DNA. E você veio para São Paulo sozinha? Vim atrás de um sonho que ainda não realizei. Marina alisou os cabelos loiros, um gesto nervoso que fazia quando se sentia exposta. Queria estudar pedagogia, ter meu próprio centro educativo infantil um dia. Mas a vida às vezes nos leva por caminhos que não planejamos. Naquela noite, depois de um jantar silencioso servido por Dona Margarida, Marina estabeleceu uma rotina com os gêmeos. Banho morno, mamadeira, uma canção de ninar que aprendera com a avó e que falava sobre estrelas que protegiam os sonhos das crianças. Eduardo apareceu na porta do quarto durante a canção, observando a cena com uma expressão que ela não conseguiu interpretar. Os dias seguintes criaram uma dinâmica estranha na casa. Eduardo saía cedo para o trabalho e voltava tarde, mas sempre passava no quarto das crianças antes de se recolher ao próprio quarto. Marina estabelecia horários para as refeições, brincadeiras e sonecas dos bebês, trazendo uma organização que a casa parecia não ter há meses. Dona Margarida, inicialmente reservada, foi se afeiçoando à jovem. Faz tempo que não vejo essa casa com vida assim, comentou uma tarde, enquanto Marina brincava com os gêmeos no jardim. A senhora Camila era muito distante. Sempre pareceu infeliz aqui. Marina não incentivou a conversa sobre Camila, mas guardou mais essa informação. A cada dia que passava, mais peças de um quebra-cabeças complexo se revelavam. No final da primeira semana, Eduardo chegou mais cedo do trabalho. Marina estava na sala, com João e Pedro brincando no tapete enquanto ela dobrava roupinhas limpas. A imagem doméstica o fez parar na porta. Você não precisa fazer isso, disse ele referindo-se às roupas. Dona Margarida pode cuidar disso. Não me incomodo, gosto de me sentir útil. Marina continuou dobrando as pequenas camisetas. Como foi seu dia? A pergunta simples o pegou desprevenido. Há meses ninguém lhe perguntava sobre seu dia de forma genuína. Complicado, problemas numa obra, reuniões que se estenderam. Ele se sentou numa poltrona próxima, observando os filhos. Eles parecem felizes. Crianças são resilientes, sentem o amor ao redor e se adaptam. Marina levantou Pedro no colo quando o bebê começou a choramingar. Você quer tentar dar a mamadeira para ele hoje? Eduardo hesitou. Eu não sei se... Não tem segredo. Venha, sente aqui. Marina pate o sofá ao lado dela. Hesitante, Eduardo sentou-se bem próximo a ela. Marina podia sentir o perfume masculino discreto que ele usava, misturado com o cheiro de sabonete fino. Quando ela colocou Pedro em seus braços e guiou suas mãos para segurar a mamadeira corretamente, Eduardo sentiu uma estranha sensação de completude. Assim, murmurou Marina, suas mãos cobrindo as dele por um momento. Deixe ele comandar o ritmo. Eduardo olhou para o filho, que o encarava com os mesmos olhos azuis, e algo se partiu dentro dele. Desculpa, sussurrou para o bebê. Desculpa por não ter estado aqui. Marina viu lágrimas se formarem nos olhos daquele homem poderoso e sentiu o próprio coração se apertar.
Nunca é tarde para começar, disse ela suavemente. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Marina desceu à cozinha para tomar um chá. Eduardo estava lá, com uma xícara de café nas mãos, olhando pela janela para o jardim iluminado. Não consegue dormir? Perguntou ela. Ando dormindo mal há meses. Ele admitiu. Desde que João e Pedro nasceram, na verdade. Camila changed muito depois da gravidez. Ficou distante, irritada. Dizia que eu não ajudava, mas quando eu tentava, ela dizia que eu fazia tudo errado. Marina preparou seu chá em silêncio, dando-lhe espaço para continuar. Comecei a trabalhar ainda mais para evitar os conflitos em casa. Agora percebo que foi o pior erro que poderia ter cometido. Eduardo a encarou. Você deve achar que sou um pai terrível. Acho que você é um homem que ainda está aprendendo a ser pai. E isso não é uma falha, é humano. A resposta simples e sem julgamentos o desarmou-me completamente. Eduardo acostumara-se com um mundo onde erros eram sinônimos de fraqueza, onde vulnerabilidade era vista como incompetência. Por que você não pergunta o que realmente aconteceu no aeroporto? Ele questionou. Marina cerrou o chá quente entre as mãos. Porque quando você estiver pronto para contar, você vai contar. E até lá, minha única preocupação são João e Pedro. Eduardo a observou por um longo momento. Havia algo na simplicidade dela que o tranquilizava e o incomodava ao mesmo tempo. Camila sempre cobrara explicações, sempre questionara suas decisões, sempre fizera-o sentir que não era suficiente. Marina apenas oferecia presença, sem cobranças, sem julgamentos. Ela foi embora, disse ele finalmente. Não para uma viagem, foi embora de verdade, com outro homem. Marina não demonstrou surpresa, o que fez Eduardo notar que ela já suspeitava de algo. E deixou as crianças comigo no aeroporto porque sabia que você viria buscá-las. Ela completou. Exato. Camila never conseguiu ser mãe de verdade. Ela tentou, sei que tentou, mas algo dentro dela rejeitava a maternidade. Quando conheceu esse cara numa viagem de negócios há 6 meses, você não precisa explicar mais nada. Marina interrompeu gentilmente. O importante é que João e Pedro estão seguros com você. E você está aprendendo a ser o pai que eles precisam. Eduardo sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Um sorriso genuíno, sem amargor. Obrigado, disse ele, por tudo, por ter ficado no aeroporto, por ter cuidado deles, por estar aqui agora. Obrigada a você, Marina respondeu, por me permitir fazer parte disto, mesmo sendo eu uma estranha. Você não é uma estranha, Eduardo falou baixinho. Não mais. Naquele momento, Marina percebeu que something estava nascendo entre eles. Algo que ia além do cuidado com as crianças, algo que a assustava e a encantava ao mesmo tempo. Ela era apenas uma faxineira de origem humilde. Ele era um milionário acostumado ao mundo das elites. Mas naquele kitchen, aquecido pelo vapor do chá, iluminado pela lua cheia, essas diferenças pareciam temporariamente irrelevantes. O primeiro mês na mansão trouxe uma rotina que Marina jamais imaginou viver. Acordava cedo para preparar as mamadeiras dos gêmeos, organizava as brincadeiras no jardim durante a manhã e aproveitava as tardes para pequenos passeios no carrinho duplo pelas ruas arborizadas de Petrópolis. A cidade serrana a encantava com suas construções históricas e clima sempre ameno, tão diferente do calor sufocante de São Paulo. Eduardo havia se tornado uma presença mais constante na vida dos filhos. Chegava mais cedo do trabalho, participava da hora do banho e algumas noites até mesmo contava histórias infantis que claramente improvisava, arrancando risadas de Marina com suas tentativas cômicas de dar vozes diferentes aos personagens. O lobo mau falava assim: "Deixem-me entrar", dizia Eduardo com voz exageradamente grossa.
fazendo Pedro bater palminhas no berço. Acho que você está assustando eles. Em vez de relaxar, Marina ria baixinho, arrumando as cobertas de João. Ei, eles estão gostando. Olha o sorriso do Pedro. Isso é gases, Eduardo. Ele acabou de mamar. A intimidade entre eles crescia de forma natural e inevitável. Pequenos toques acidentais quando passavam as crianças um para o outro. Conversas que se estendiam pela madrugada, quando os bebês tinham dificuldade para dormir. Olhares que duravam um segundo a mais do que seria apropriado. Marina começou a conhecer as peculiaridades da casa e da família. Descobriu que Eduardo tinha pesadelos recorrentes. Ela o ouvia se mexendo inquieto no quarto ao lado durante algumas noites. Notou que ele evitava certos cômodos da casa, especialmente o escritório de Camila, que permanecia trancado. E observou que, apesar de toda a riqueza ao redor, Eduardo era surpreendentemente simples em seus gostos pessoais. Você already experimentou um açaí de verdade? Perguntou Marina numa tarde, enquanto preparava um lanche para si na cozinha. Açaí? Aquela coisa roxa que vendem nas academias? Eduardo estava sentado à mesa, respondendo e-mails no laptop, enquanto os gêmeos dormiam à tarde. Marina fez uma cara de horror. Pelo amor de Deus, isso não é açaí, isso é uma aberração comercial. Ela abriu a geladeira e retirou uma polpa que havia pedido para Dona Margarida comprar. Açaí de verdade é assim, sem adoçante artificial, sem essas coisas químicas. Só a fruta pura. Maybe um pouco de guaraná natural se você quiser energy. Fechou o laptop, intrigado. E como você aprendeu isso? Na minha terra, todo mundo sabe fazer açaí direito. É básico. Marina ligou o liquidificador, adicionando a polpa roxa e um pouco de guaraná natural. Minha avó sempre dizia que açaí é medicina, fortalece o corpo e a alma. Ela serviu uma taça para ele e outra para si. Eduardo experimentou e sua expressão mudou completamente. Nossa, isso é completamente diferente do que eu conhecia, né? O seu mundo dos ricos às vezes perde as coisas simples e boas da vida. A frase saiu naturalmente, mas Marina se arrependeu imediatamente. Eduardo parou com a colher no ar. Desculpa, ela disse rapidamente. Não quis soar grossa. Não soou, e você está certa. Eduardo continuou tomando o açaí. A gente se acostuma com versões sofisticadas de tudo e esquece dos sabores originais. Como na vida, né? Marina não esperava uma reflexão tão profunda. Como assim? Camila e eu conhecemos numa festa de negócios. Tudo era sofisticado, elaborado, cheio de aparências. O casamento foi assim, a lua de mel foi assim, a vida toda foi assim, artificial. Ele olhou para ela. Desde que você chegou aqui, sinto que estou provando o açaí verdadeiro da vida. O coração de Marina acelerou with a comparação. Havia algo na forma como ele a olhava que a fazia sentir-se especial, vista, valorizada. Era uma sensação completamente nova para ela, que sempre se considerara invisível no mundo. Eduardo, desculpa, não queria te deixar uncomfortable. Ele voltou ao laptop, mas Marina percebeu que ele continuava pensativo. Naquela noite, depois de colocar os gêmeos para dormir, Marina desceu para pegar água na cozinha e encontrou Eduardo no jardim, sentado numa bancada de pedra próxima à fonte. A luz da lua destacava seu perfil, criando um contraste entre as áreas iluminadas e as sombras do rosto. Thinking em alguma coisa específica? Ela perguntou, aproximando-se. Em como a life pode mudar rapidamente. Eduardo fez espaço para ela sentar ao lado. 3 meses atrás, eu tinha uma esposa, uma família perfeita, uma rotina estabelecida. Hoje tenho 2 filhos que mal me conheciam e uma mulher que cuida deles melhor do que a própria mãe. Marina sentiu um aperto no peito. Eles vão te conhecer. Você só precisa de tempo. E você? Vai ficar por tempo suficiente para isso happen?
A pergunta a pegou desprevenida. Durante aquele mês, Marina havia evitado pensar no futuro. A situação era temporária. Ela sabia disso, mas havia se permitido viver um dia de cada vez, cuidando das crianças e se envolvendo mais do que deveria com aquela família. Eu não sei. Depende do que você precisa. E se eu dissesse que preciso que você fique? Não só pelos meninos, mas por mim também? Marina sentiu o ar escapar dos pulmões. Eduardo a estava encarando com uma intensidade que a fazia sentir-se nua, exposed. Ela podia ver nos olhos azuis dele algo que ia além de gratidão ou necessidade prática. Eduardo, eu sou apenas uma faxineira. Você é a mulher mais real que conheci na vida. Ele interrompeu. Não me importa qual era seu trabalho antes. Importa who you are agora, aqui, com meus filhos, comigo. Marina levantou-se agitada. Você não pode dizer essas coisas. Por que não? Porque... Ela se virou para encará-lo. Porque somos de mundos diferentes. Porque quando isso tudo acabar, quando você encontrar uma babá definitiva ou whatever, eu vou voltar para meu lugar e você vai continuar sua vida. Porque isso aqui é temporary. Eduardo levantou-se também, aproximando-se dela. E se não for temporary? E se for exatamente o que precisávamos, você e eu? Você está confused pela situação. É normal. Você passou por um trauma com o abandono da Camila. Não. Eduardo segurou gentilmente os braços dela. Não é confusão, Marina. É clareza. Pela primeira vez na vida adulta, eu sei exatamente o que quero. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Eduardo, eu não posso. Nós não podemos. Podemos sim. Ele aproximou o rosto do dela. Podemos tentar. Antes que Marina pudesse protestar novamente, Eduardo beijou-a. Foi um beijo gentil no início, questionador, como se pedisse permissão. Quando ela não se afastou, ele aprofundou o beijo, e Marina sentiu-se derreter. Durante alguns segundos eternos, ela se permitiu sentir a textura dos lábios dele, o gosto de café que permanecia na boca, o warmth das mãos grandes envolvendo seu rosto, sentir-se desejada, querida, importante. Mas a realidade a trouxe de volta bruscamente. Ela se afastou, levando a mão aos lábios. Isso não pode happen de novo, disse ela com a voz embargada. Por que você tem tanto medo de ser feliz? A pergunta foi como um soco no estômago. Marina olhou para ele por um longo momento. Daí girou e correu para dentro da casa. Eduardo ficou sozinho no jardim, sabendo que havia cruzado uma linha, mas também sabendo que não se arrependia. Pela primeira vez em years, havia agido seguindo o coração em vez da razão. Número 4. Marina chorou até adormecer. Chorou pela confusão que sentia, pelo fear de se machucar, pela impossibilidade da situação. Mas principalmente chorou porque, no fundo, desejava que fosse possível. Na manhã seguinte, ela acordou determined a manter distância. Cuidaria dos gêmeos, mas evitaria momentos alone com Eduardo. Era a única forma de proteger seu coração. Mas a vida tem suas próprias plans. Dona Margarida havia pedido folga para resolver assuntos pessoais, e Eduardo chegou do trabalho encontrando Marina lutando para fazer João parar de chorar enquanto Pedro dormia no carrinho. O que happened? Ele perguntou imediatamente preocupado. Acho que ele não está se sentindo bem, está muito agitado desde a tarde, não quer mamar. Marina estava visivelmente exausta. Eduardo pegou o filho no colo e imediatamente João se acalmou. Maybe ele só queria o papai, Marina murmurou, um small smile aparecendo em seu rosto. Ou maybe ele percebeu que o papai estava miss você. Também, Eduardo disse softly. Marina olhou para ele e toda a determinação de manter distância se desfez. Eduardo havia se tornado mais do que could have imagined, e os gêmeos haviam se tornado mais do que apenas crianças sob seus cuidados. Eduardo, eu sei que você está scared.
Eu também estou. Mas isso aqui... Ele gesticulou entre eles, incluindo João em seus braços. Isso é real. E é good. Porque não podemos pelo menos try? Marina respirou fundo. Maybe estava na hora de parar de run. From happiness e começar a correr toward it. Vocês já viveram aquele momento em que o coração quer uma coisa e a razão quer outra? Como Marina pode ter certeza de que não é apenas uma ilusão temporária? Deixem nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo e me digam, vocês acham que ela deveria dar uma chance para esse amor? Se vocês estão torcendo para que Marina pare de fugir da felicidade, deixem um like e se inscrevam no canal. A história está só começando e muito ainda está por vir. A decisão de Marina de abrir seu coração para Eduardo trouxe 3 semanas de pura felicidade. Eles haviam estabelecido uma rotina doméstica que parecia natural. Café da manhã juntos, onde Eduardo lia trechos do jornal em voz alta, enquanto ela alimentava os gêmeos. Passeios em família pelo centro histórico de Petrópolis nos fins de semana. E noites de conversas profundas após colocar João e Pedro para dormir. Eduardo havia mudado visivelmente. O executivo frio e distante estava dando lugar a um homem more relaxed, mais presente. Ele passara a trabalhar médio período algumas vezes na semana para ficar mais tempo em casa, delegando responsibilities para seus sócios de confiança. Você sabe que seu pai está um pouco maluco pela nossa babá, né, Pedro? Eduardo falava com o bebê durante o banho, fazendo Marina rir from the bathroom door. Para de confundir a cabeça da criança, ela repreendeu carinhosamente. E cuidado com o sabonete nos olhos dele. Sim, senhora. Eduardo fez. Continência exagerada, respingando água nela without querer. Marina gritou quando as gotinhas frias a atingiram. Eduardo, esta roupa está clean. Desculpa, foi sem querer. Ele tentou secá-la com a toalha, mas acabou close demais. Muito íntimo. Seus olhos se encontraram e automaticamente Eduardo inclinou-se para beijá-la. O beijo foi interrupted pelo choro de João from the next room. Saved by the baby. Eduardo murmurou against her lips, making her laugh. These eram os momentos que Marina guardava carefully em sua memory. A simplicidade, a warmth, a sensação de belonging somewhere. Mas no fundo, uma voz insistente a lembrava constantly. Isso é good demais para ser real. Essa voz se tornou profética numa tarde de quinta-feira. Eduardo havia saído para uma reunião importante com investment partners, prometendo voltar early. Marina estava no jardim com os gêmeos quando um carro desconhecido entered pela gate. Uma mulher elegante desceu do veículo, alta, cabelos castanhos e perfectly styled roupas que clearly custavam uma fortuna. Você deve ser a babá, a mulher disse, approaching with um smile que não chegava aos olhos. Sou Isabella Fontaine, uma old friend de Eduardo. Marina levantou-se, automatically holding Pedro um pouco tighter. Marina, posso ajudá-la em something? Actually, gostaria de falar com Eduardo. Ele está em casa. Não, ele saiu para uma reunião, mas deve voltar later. Isabela observou a cena. Marina com os bebês, brinquedos espalhados pelo grass, um ambiente claramente doméstico e familiar. Entendo. E há quanto time você trabalha aqui? Algumas weeks. Marina sentia-se uncomfortable sob o olhar analítico da mulher. Imagino que Eduardo esteja pagando bem pelo extra services. The insinuation foi unmistakable. Marina sentiu o blood rush to her face. Com licença? Oh, dear, não se ofenda. É só que... Well, você é muito young e bonita para uma simples babá. E Eduardo sempre teve um certain appetite por mulheres diferente do seu usual social circle. Marina felt like she'd been slapped. Acho melhor a senhora esperar o Eduardo em outro lugar. Claro, claro. Só queria advise you, woman to woman, que homens como Eduardo se divertem com girls como você.
Mas na hora de serious commitments, Isabella shrugged elegantly. Well, eles sempre voltam para o próprio social level. Depois que a mulher left, Marina não conseguiu shake off the feeling de humiliation. As words de Isabella ecoavam em sua mind. Girls como você. Extra services, the social level, era everything que ela feared, but hadn't wanted to acknowledge. Quando Eduardo returned, encontrou Marina unusual quiet. Hey, everything okay? Ele kissed her forehead, um gesture que se tornara natural. Uma mulher called Isabella passou aqui looking for você. Eduardo's expression changed immediately. Isabella? What ela queria? Não disse, mas made quite clear o que ela thinks da nossa situation. Marina, Eduardo began, mas foi interrupted pelo som de seu fone. Era sua secretária. Com licença é work, he said, stepping away para atender. Marina observou-o walking away e felt uma familiar sensation de abandonment. When important things happened, work sempre came first, just like com Camila. Durante o dinner, Eduardo parecia distracted, checking his phone several times. The reunião não went well? Marina asked. What? Oh, foi fine. É só que surgiram algumas complications que preciso resolver. Maybe você deveria tell me about essa... Eduardo looked up from his plate. Isabella é antiga. Nós namoramos for alguns years antes de eu conhecer Camila. Ela está back in Brazil after years living na Europa. E ela just decided to drop by? Marina, não é what você está thinking. E o que eu estou thinking? Eduardo sighed. Isabella belongs ao meu world, ok? Nós frequentamos os mesmos places, conhecemos as mesmas people, mas isso não means anything. Your world, Marina repeated slowly. Como opposed ao meu world. E presumably, eu não disse isso. Didn't need to. Aquela night, eles went to bed sem se falar properly. Marina lay awake, pensando nas words de Isabella e na reação de Eduardo ao hear her name. Maybe ela estava sendo naive. Maybe homens como Eduardo really just had fun, com girls como ela, but never took it seriously. Os next days trouxeram more tension. Eduardo received several calls que ele took privately, e Marina noticed que ele estava coming home later again. When ela perguntava about... ele dava explanations vagas about business complications. A breaking point chegou numa Friday night. Eduardo had prometido that eles would have dinner juntos after the babies were asleep, mas ele called para dizer que a reunião was extending. But you promised, Marina disse, unable to hide her disappointment. You say, baby, but this é important. Rain check. There's always something mais important, she murmurou. What você disse? Nothing. See you when você get home. Eduardo chegou. Casa after midnight. Marina estava na living room, esperando com serious expression. We need to talk, ela disse. Can't it wait until morning? I'm exhausted. No, não pode. Eduardo sat down, recognizing o Tony. Okay, what's wrong? Nós estamos making a mistake. Come again? Marina took a deep breath. This whole thing, você e eu, é uma mistake. Where is this coming from? From reality, Eduardo. Somos from different worlds. Você tem responsibilities, business pressures, pessoas do seu social circle que clearly don't approve da minha presence here. Marina, if this é about Isabella, é about everything. Marina stood up, agitated. Você acha que eu don't notice? As looks dos seus neighbors quando nós saímos juntos? The way você takes certain calls privately. How você gets uncomfortable quando people perguntam who I am. That's not true, isn't it? Então tell me, quando você introduces me to people, what você says? Who I am in your life? Eduardo hesitated. E that hesitation foi answer enough. I thought so, Marina whispered. Marina é complicated. No, não é. It's simple. Você é ashamed of me. That's ridiculous.
Then take me para uma dessas fancy parties que você attends. Introduce-me para seus business partners. Tell your family about us. Eduardo was quiet for a long moment. You don't understand a pressão. The pressure de what? De admit que você fell in love com uma faxineira? And not about your job. No? Then what é about? Eduardo ran his hands through his hair, frustrated. About expectations, about what people expect from someone in minha position, about não being good enough for your world, Marina finished. Isabella estava right. What Isabella said to you? Marina smiled sadly. A truth que we both know, mas didn't want to admit. Que homens como você have fun com mulheres como eu, mas when it comes to serious relationships, stop it. You sempre return para your own kind. Marina, stop. No. Eduardo, you stop. Stop pretending que this could work. Stop making me acreditar que I could belong in your world. Stop making me love você when we both know que isso não vai give certo. The word love hung no R between them like uma confession and uma goodbye ao mesmo tempo. Eduardo stared at her, realizing que ele was losing something precious and não knowing how to fix it. Eu não quero lose you, ele whispered. But você não want to keep me either. Não really. Não de forma que matters. Marina wiped away uma tear que had escaped. I'll start looking for outro job. I'll stay until você find uma permanent babá para João e Pedro. Marina, please. É better this way, Eduardo, before we hurt each other mais do que already have. Ella went upstairs, leaving Eduardo alone in the living room, staring at his hands and wondering how everything had gone so wrong so quickly. Na truth, both sabia que the conversation havia sido inevitable. Fear, pride, social pressure and insecurity had built. Uma wall between them que seemed impossible to climb. But sometimes walls are meant to be broken down. 2 semanas se passaram desde a dolorosa conversa entre Marina e Eduardo. A casa que antes vibrava com risadas e momentos de ternura, agora carregava um silêncio constrangedor. Eles mantinham uma cordialidade forçada, limitando-se ao essencial sobre os cuidados com João e Pedro. Marina havia colocado anúncios em sites de emprego e jornais locais, procurando uma nova posição. As entrevistas que conseguiu, no entanto, ofereciam salários bem menores do que Eduardo pagava, e nenhuma incluía moradia. A realidade financeira a assombrava. Ela não tinha economias suficientes para alugar um lugar próprio em São Paulo imediatamente. Eduardo, por sua vez, tentava mergulhar no trabalho, mas descobria-se distraído durante reuniões importantes. Várias vezes se pegou olhando para o telefone, querendo ligar para casa, só para ouvir a voz de Marina brincando com os bebês. Os gêmeos também pareciam sentir a tensão, estavam mais irritados, dormiam pior. E claramente notavam que o papai e a Marina não conversavam mais como antes. Numa tarde de terça-feira, enquanto Marina brincava com as crianças no jardim, Dona Margarida aproximou-se com uma expressão preocupada. Marina, querida, posso falar com você um minutinho? Claro, Dona Margarida. O que foi? A senhora olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. É sobre o senhor Eduardo. Ele não está bem. Marina fingiu indiferença, mas seu coração acelerou. Ah, é? Ontem à noite ele teve outro pesadelo daqueles, mas dessa vez foi diferente. Gritou tanto que vim ver se estava tudo bem. Dona Margarida baixou a voz. Ele estava chorando, Marina, chorando e repetindo seu nome. Marina sentiu um aperto no peito, mas forçou-se a manter a compostura. Ele vai ficar bem. É só uma fase. Querida, Dona Margarida segurou gentilmente o braço dela. Trabalho nesta casa há 15 anos. Vi esse homem se casar, passar por momentos, lidar com o abandono da esposa. Mas nunca o vi tão perdido quanto agora. Dona Margarida, eu agradeço a preocupação, mas ele ama você, menina. Qualquer cego vê isso, e você também o ama. Marina sentiu lágrimas se formarem.
Às vezes amor não é suficiente. Besteira. A governanta falou com a firmeza de quem tinha anos de sabedoria. Amor é a única coisa que é sempre suficiente. O resto são obstáculos que a gente cria na própria cabeça. Antes que Marina pudesse responder, o portão eletrônico se abriu. Eduardo chegou mais cedo do trabalho, mas não estava sozinho. Uma mulher saiu do carro junto com ele. Era Isabela. Marina sentiu o estômago revirar ao ver os dois caminhando em direção à casa, conversando animadamente. Isabela usava um vestido elegante de grife e sorria de forma íntima para Eduardo, tocando ocasionalmente seu braço durante a conversa. Marina, Eduardo a cumprimentou formalmente quando chegaram ao jardim. Esta é Isabela Fontaine. Isabela, Marina, a babá dos meninos. Já nos conhecemos. Isabela sorriu falsamente. Como você está, querida? Marina murmurou um cumprimento educado, pegando João no colo, como se fosse um escudo protetor. Eduardo me contou que você está procurando outro emprego. Isabela continuou. Que coincidência! Conheço várias famílias que precisam de babás qualificadas. Posso passar alguns contatos para você. Obrigada, Marina respondeu secamente. Eduardo observava a troca, claramente uncomfortable com a tensão no ar. Vamos entrar, ele disse para Isabela. Tenho os documentos que você quer ver no escritório. Enquanto eles entravam na casa, Marina ficou no jardim com os gêmeos, sentindo-se humilhada e substituída. Era óbvio que Eduardo estava seguindo em frente, retornando ao seu mundo social apropriado. Cerca de 1 hora depois, ela ouviu risadas vindas da varanda. Espiando discretamente, viu Eduardo e Isabela tomando vinho, conversando de forma relaxada. Isabela ria alto de alguma piada que ele havia contado, e Marina sentiu uma pontada de ciúme que a surpreendeu com sua intensidade. Ela não é páreo para você, disse uma voz atrás dela. Marina se virou e encontrou Dona Margarida com uma expressão determinada. Eu não estava espiando, mentiu Marina. Estava sim e tem todo o direito. Esta é sua casa também, mesmo que você esteja teimando em negar isso. Dona Margarida olhou na direção da varanda. Aquela mulher veio aqui com segundas intenções. Chegou com uma pasta de documentos, mas o que ela realmente quer é reconquistar o Sr. Eduardo. E pelo visto está conseguindo, Marina murmurou. Bobagem! Você não viu o jeito que ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo? O homem está apaixonado perdido, menina. Só não sabe como consertar a besteira que fez. Naquela noite, depois que Isabela foi embora, Eduardo tentou puxar conversa com Marina durante o jantar. Como foi seu dia? Perguntou ele, servindo-se de salada. Bem, recebi uma proposta de emprego em Brasília. Uma família diplomática que precisa de alguém que fale inglês. A mentira saiu naturalmente. Marina não havia recebido proposta alguma, mas queria ver a reação dele. Eduardo parou com o garfo no ar. Brasília? Isso é longe. É uma boa oportunidade. Salário melhor, chance de conhecer pessoas interessantes. Marina forçou um sorriso. Pessoas do meu nível social, como você colocou. Eu nunca disse isso. Não precisou. Eduardo largou os talheres. Marina, sobre a Isabela hoje, você deve explicações sobre quem recebe em sua casa. Ela veio aqui para discutir um investimento. Nada mais. Eu sei. Ouvi vocês rindo. Pareciam muito confortáveis um com o outro. Eduardo a encarou intensamente. Você está com ciúme. Estou sendo realista. Vocês fazem sentido juntos. Mesma classe social, mesmos interesses, mesmas expectativas. Pare com isso. É a verdade, Eduardo, e no fundo, você sabe disso. Eduardo se levantou abruptamente. Sabe de uma coisa? Talvez Brasília seja mesmo uma boa ideia para você. As palavras saíram carregadas de raiva e frustração, mas no momento em que ele as pronunciou, Eduardo se arrependeu profundamente.
Marina empalideceu como se tivesse sido esbofeteada. Perfeito, ela disse com voz trêmula. Pelo menos agora estamos sendo honestos um com o outro. Marina se levantou e foi para o quarto, deixando Eduardo sozinho na sala de jantar, percebendo que acabara de cometer o maior erro de sua vida. Na madrugada, Eduardo foi acordado por um choro intenso dos gêmeos. Esperou alguns minutos para Marina aparecer, como sempre fazia, mas o choro continuou. Preocupado, foi até o quarto das crianças e encontrou apenas João chorando no berço. Pedro não estava lá. Correndo até o quarto de Marina, Eduardo bateu na porta. Marina, Pedro não está no berço. Ela abriu a porta imediatamente, com Pedro adormecido em seus braços. Ele estava com febre, explicou ela. Fiquei com medo de deixá-lo sozinho no berço. Eduardo sentiu um alívio imenso, seguido por uma onda de admiração. Marina havia passado a noite toda acordada, cuidando de seu filho como se fosse dela. Por que não me chamou? Perguntou ele, pegando João, que continuava chorando. Você disse que Brasília seria uma boa ideia para mim. Achei que quisesse começar a se acostumar a cuidar dele sozinho. Eduardo olhou para ela segurando Pedro. Viu as olheiras de cansaço em seus olhos azuis, notou o carinho com que ela afagava os cabelos do bebê e algo se quebrou definitivamente dentro dele. Marina, A febre já baixou, ela interrompeu, devolvendo Pedro para o berço. Deve ter sido só um resfriado leve, mas é melhor ficar de olho. Obrigado, Eduardo disse baixinho, por cuidar dele, por cuidar dos dois sempre. Marina o encarou por um momento, e ele viu naqueles olhos azuis todo o amor que ela ainda sentia, misturado com a dor da rejeição. É para isso que você me paga, disse ela, mas sua voz embargada denunciava que ela estava mentindo. Eduardo sabia que precisava falar, precisava consertar as coisas, precisava admitir que estava errado sobre tudo. Mas as palavras pareciam presas em sua garganta, impedidas pelo orgulho e pelo medo de ser rejeitado. Marina. Boa noite, Eduardo, ela disse, fechando a porta do quarto gentilmente, mas com firmeza. Eduardo ficou parado no corredor, segurando João, que já havia se acalmado, e percebeu que estava prestes a perder a mulher mais incrível que já conhecera por causa de seu próprio medo e estupidez. Era hora de tomar uma decisão que mudaria tudo. O primeiro raio de sol da manhã entrou pela janela do quarto de Marina como uma despedida silenciosa. Ela havia acordado antes do alarme, como sempre acontecia quando sua mente estava inquieta. Hoje seria diferente de todos os outros dias que passara naquela casa. Hoje seria o último. Sentada na beirada da cama, Marina observou a mala entreaberta sobre a cômoda. Suas roupas simples estavam dobradas com cuidado. Cada peça, uma memória. Cada tecido impregnado com a essência dos últimos meses que mudaram sua vida para sempre. A blusa azul clara que usara no primeiro jantar com Eduardo. O vestido floral que ele dissera combinar com seus olhos. O cardigã que vestira nas noites frias, quando conversavam no jardim, até as primeiras horas da madrugada. Um choro baixinho ecoou pelo monitor de bebê no criado mudo. João estava acordando. Marina fechou os olhos, permitindo-se sentir pela última vez aquela sensação de ser necessária, de ter um propósito maior que apenas trabalhar para sobreviver. Durante esses meses, ela havia se transformado de uma simples babá contratada em algo muito mais profundo. Havia se tornado mãe de coração. Levantou-se e caminhou até o quarto das crianças, encontrando João acordado e Pedro ainda adormecido. O menino estendeu os bracinhos para ela com um sorriso banguela que fez seu peito apertar de dor antecipada. "Bom dia, meu príncipe", sussurrou, pegando-o no colo e sentindo o calor, pequeno e reconfortante do corpo dele contra o seu. "Mamãe Marina vai dar seu café da manhã." A palavra mamãe escapou naturalmente, como sempre acontecia quando estava sozinha com os bebês. Era assim que eles a conheciam, assim que a amavam.
e em poucas horas ela se tornaria apenas uma lembrança em suas vidas. Enquanto preparava a mamadeira na cozinha, Marina tentou gravar mentalmente cada detalhe daquela rotina que conhecia de cor. A temperatura exata do leite, a quantidade precisa de pó, os movimentos suaves para misturar sem fazer espuma, pequenos rituais de amor que logo outra pessoa executaria. "Você está acordada muito cedo", disse uma voz atrás dela. Marina se virou e encontrou Eduardo parado na entrada da cozinha. Ele usava uma camiseta simples e calça de pijama, os cabelos desarrumados pelo sono. Mesmo assim, ou talvez por isso mesmo, ele estava mais bonito do que nunca. Havia algo vulnerável em vê-lo assim, despido das armaduras sociais que normalmente vestia. "João acordou cedo", ela respondeu, evitando encontrar seus olhos. "Acho que sentiu que alguma coisa está diferente." Eduardo se aproximou, ficando próximo demais. Marina podia sentir o perfume natural da pele dele, o calor que emanava de seu corpo. "Marina, sobre ontem à noite." "Não precisamos falar sobre isso, Eduardo." Ela testou a temperatura do leite no pulso. "Você foi honesto. Eu também fui. É melhor assim." Eu estava com raiva. E a raiva às vezes nos faz falar verdades que estávamos evitando. Marina finalmente o encarou. "Você estava certo sobre Brasília. É uma boa oportunidade para mim." Eduardo estudou seu rosto por um longo momento. Havia algo diferente nela, uma serenidade que ele não havia visto antes, como se ela tivesse feito as pazes com uma decisão difícil. "Você não tem proposta nenhuma em Brasília", ele disse suavemente. Marina sentiu o sangue fugir do rosto. "Como você..." "Porque eu te conheço, Marina. Conheço o jeito que você mente quando está tentando se proteger. É o mesmo jeito que mentiu quando disse que não se importava comigo." "Eduardo, por favor, não torna isso mais difícil do que já é." "Onde você vai ficar? Em São Paulo? Tem algum lugar para ir?" A pergunta simples e direta a desarmou. Marina baixou os olhos, concentrando-se na mamadeira. "Tenho algumas possibilidades", mentiu novamente. "Marina." "Dona Clara!" A voz de Dona Margarida os interrompeu. A governanta entrou na cozinha carregando Pedro, que havia acordado e estava inquieto. "Desculpem interromper, mas o pequeno estava chorando muito." Marina imediatamente estendeu os braços para receber Pedro, e o bebê se acalmou assim que a reconheceu. O alívio instantâneo da criança foi como uma punhalada no coração de Eduardo. "Eles sentem quando alguma coisa vai mudar", Dona Margarida observou, olhando significativamente entre Marina e Eduardo. "Crianças têm essa intuição." "Dona Margarida", Eduardo disse, sem tirar os olhos de Marina. "Pode cuidar dos meninos por alguns minutos? Preciso conversar com Marina." "Claro, Sr. Eduardo." Marina hesitou, mas entregou Pedro à governanta. Eduardo a guiou para o jardim, onde o ar matinal estava fresco e perfumado pelas flores que ela havia ajudado a plantar. "Senta aqui comigo", ele pediu, indicando o banco de pedra próximo à fonte. Marina obedeceu, mantendo uma distância segura entre eles. "Eu preciso te contar uma coisa", Eduardo começou, passando as mãos pelos cabelos. "Sobre Isabela, sobre ontem, sobre tudo." "Eduardo, você não me deve explicações." "Devo sim." Ele se virou para encará-la completamente. "Isabela não veio aqui ontem para discutir investimentos. Ela veio porque soube que você estava morando aqui e quis ver por si mesma quem era a mulher que estava interferindo na vida que ela imagina que ainda pode ter comigo." Marina sentiu um aperto no estômago. Como ela soube? Petrópolis é uma cidade pequena e nosso círculo social é ainda menor. As pessoas falam, especulam. Eduardo suspirou. "Isabela sempre acreditou que eu voltaria para ela quando me cansasse de ser casado. Quando Camila foi embora, ela viu uma oportunidade." "E viu?" Eduardo a encarou intensamente. "Marina, eu vou te fazer uma pergunta e preciso que você seja completamente honesta comigo. Você me ama?"
A pergunta direta a pegou desprevenida. Marina sentiu lágrimas se formarem. Eduardo, por que você está fazendo isso? Porque eu preciso saber, preciso entender se tenho alguma chance de consertar a besteira que fiz, ou se é tarde demais. Não muda nada, ela sussurrou. Muda tudo. Responde, você me ama? Marina fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrendo. Sim, admitiu em um fio de voz. Eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém. Te amo de um jeito que dói, que me assusta, que me faz querer ser uma pessoa melhor. Eduardo sentiu o peito apertar. Então por que você quer ir embora? Porque amor não é suficiente quando um dos dois tem vergonha do que sente. Marina abriu os olhos e o encarou. Porque eu não posso viver me escondendo, sendo apresentada como a babá, quando sou muito mais que isso. Porque mereço alguém que tenha orgulho de estar comigo. Você tem razão, Eduardo disse simplesmente. Você tem toda a razão. Marina piscou, surpresa pela concordância. Eu tive vergonha, ele continuou. Não de você, mas de mim mesmo. Vergonha de admitir que me apaixonei perdidamente por uma mulher que é melhor que eu em todos os sentidos. Vergonha de reconhecer que você me fez querer ser um homem diferente. Eduardo, eu sempre vivi num mundo onde as aparências importam mais que a essência, onde o que você tem é mais importante que quem você é, onde amor é uma transação disfarçada de romance. Eduardo se levantou e começou a caminhar agitado. Quando Camila me deixou, eu me convenci de que era porque eu não era suficiente, não rico o suficiente, não presente o suficiente, não interessante o suficiente. Marina o observava falar, vendo um lado dele que nunca havia presenciado. Aí você apareceu, ele continuou, parando na frente dela. Você, com sua simplicidade, sua honestidade, seu jeito de amar sem condições. E, de repente, eu me vi sendo amado pelo que eu realmente sou, não pelo que possuo. E isso te assustou, Marina completou, compreendendo. Me aterrorizou, porque significava que eu tinha que escolher, continuar vivendo a vida que sempre conheci, ou arriscar tudo por algo real. E você escolheu a vida que sempre conheceu. Escolhi o medo, Eduardo corrigiu, mas quero ter a chance de escolher diferente. Marina balançou a cabeça. Eduardo, é tarde demais, não posso mais. Vem comigo. Para onde? Confia em mim, só hoje. Me dá só hoje para provar que escolho você, que escolho nós. Marina hesitou. Cada fibra racional do seu ser dizia para recusar, para proteger seu coração já ferido. Mas havia algo nos olhos azuis dele que a fez hesitar. 1 hora, ela disse finalmente. Te dou 1 hora. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via há semanas. É tudo que preciso. 1 hora depois, Marina estava no banco do passageiro do carro de Eduardo, sem saber para onde estavam indo. Ela havia trocado a roupa caseira por um vestido simples azul marinho, um dos poucos que possuía para ocasiões especiais. Onde estamos indo? Perguntou quando Eduardo pegou a estrada em direção ao centro de Petrópolis. Você vai ver. Eles pararam em frente ao prédio da empresa de Eduardo, um edifício moderno de vidro e aço que dominava uma das principais avenidas da cidade. Marina o havia visto algumas vezes quando passavam por ali, mas nunca estivera dentro. Por que estamos aqui? Porque hoje é o dia da reunião mensal com todos os sócios e diretores. A reunião mais importante do mês, onde discutimos estratégias, resultados, futuro da empresa. Eduardo desligou o motor e se virou para ela. E hoje você vai estar lá comigo. Marina sentiu o sangue gelar. Eduardo, eu não posso. Você pode e vai, como minha namorada, como a mulher que amo e pretendo me casar. Me casar? Marina arregalou os olhos. Eduardo saiu do carro e deu a volta para abrir a porta dela. Vem. No elevador, Marina sentia o coração disparar. Eduardo, eu não sei o que dizer para essas pessoas.
Não conheço nada sobre seu trabalho, sobre... Você só precisa ser você mesma. Eduardo segurou suas mãos. A mulher inteligente, carinhosa e verdadeira que me fez aprender o que é amor de verdade. As portas do elevador se abriram no último andar, revelando uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Cerca de 15 pessoas já estavam sentadas ao redor de uma mesa de reuniões imponente. Homens e mulheres elegantemente vestidos, todos claramente pertencentes ao mesmo círculo social de Eduardo. Eduardo, um homem de cabelos grisalhos, se levantou. Você está atrasado e trouxe companhia? Pessoal, Eduardo disse, sua voz ecoando pela sala. Quero apresentar vocês a Marina Oliveira, minha namorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia sentir todos os olhares sobre ela, avaliando cada detalhe de sua aparência, tentando decifrá-la. Marina, Eduardo continuou, ignorando o desconforto óbvio na sala. Estes são meus sócios e diretores, as pessoas que ajudam a construir esta empresa há anos. Uma mulher loira de meia-idade foi a primeira a se manifestar. Prazer, Marina. Sou Cláudia, diretora financeira. E você trabalha em que área? Marina é pedagoga. Eduardo respondeu antes que ela pudesse falar. Ela cuida da educação dos meus filhos e está me ajudando a planejar um projeto social da empresa. Marina olhou para ele, surpresa. Eles nunca haviam discutido projeto social algum. Projeto social? Perguntou o homem de cabelos grisalhos, Dr. Roberto, como Eduardo o apresentou. Sim, Eduardo puxou uma cadeira para Marina sentar-se ao lado dele. Marina me abriu os olhos para a responsabilidade social que nossa empresa pode ter na região. Estamos planejando um centro de educação infantil para filhos de funcionários e famílias carentes da cidade. Marina o encarou, começando a entender o que ele estava fazendo. Ele não estava apenas a apresentando, estava criando um lugar para ela no mundo dele. É uma ideia interessante, disse Cláudia. Pode falar mais sobre isso, Marina? Marina respirou fundo. Bem, a educação infantil de qualidade ainda é um privilégio no Brasil. Muitas famílias trabalhadoras não têm onde deixar seus filhos com segurança, ou os deixam em lugares inadequados. Sua voz ganhou força conforme continuava. Um centro educativo seria benefício duplo. Ajudaria as famílias e criaria profissionais mais produtivos e tranquilos, sabendo que seus filhos estão bem cuidados. E qual seria o investimento necessário? Perguntou o Dr. Roberto. Durante os 40 minutos seguintes, Marina se viu no centro de uma discussão profissional complexa. Para sua surpresa, sua experiência prática com crianças e seu conhecimento sobre educação infantil se mostraram valiosos. Ela falou sobre metodologias pedagógicas, custos operacionais, benefícios a longo prazo, tudo com uma naturalidade que impressionou a todos na sala. Eduardo a observava com admiração crescente. Ele havia imaginado que ela se sairia bem, mas não esperava vê-la brilhar daquela forma. Marina, disse Cláudia no final da apresentação, você tem experiência em gestão de projetos educacionais? Não em termos formais, Marina admitiu. Mas cresci numa família onde cuidar de crianças era natural. Trabalhei em creches comunitárias durante a faculdade e vejo todos os dias o que funciona e o que não funciona na educação dos pequenos. Experiência prática vale mais que muitos diplomas, comentou o Dr. Roberto. Eduardo, acho que vocês desenvolveram uma proposta interessante. Gostaria de ver um projeto mais detalhado. Quando a reunião terminou, Eduardo e Marina caminharam em silêncio até o elevador. Só quando as portas se fecharam, Marina se permitiu respirar. Por que você fez isso? Perguntou ela. Porque queria que eles vissem o que eu vejo em você. Queria que entendessem que você não é apenas bonita, não é apenas carinhosa. Você é inteligente, capaz, visionária. Eduardo a encarou.
Queria que soubessem que quando eu escolho você, estou escolhendo uma parceira de verdade. E se eu tivesse passado vergonha? E se não soubesse responder às perguntas? Mas você sabia, e mesmo que não soubesse, eu estaria lá com você. Eduardo segurou suas mãos. Marina, eu quero ser seu parceiro nas vitórias e nas derrotas, nos momentos brilhantes e nos momentos difíceis. Quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher mais incrível que já conheci. Marina sentiu lágrimas se formarem. Eduardo, ainda não terminei. Ele sorriu. Tem mais uma parada. Eles pararam num cartório no centro da cidade. Marina ficou confusa até Eduardo explicar. Quero registrar oficialmente minha intenção de casar com você. Quero que seja público, documentado, oficial. Eduardo, você está sendo impulsivo. Estou sendo honesto, pela primeira vez na vida. Ele se ajoelhou ali mesmo, na frente do cartório, sob os olhares curiosos dos transeuntes. Marina Oliveira, você quer casar comigo? Marina olhou para aquele homem ajoelhado diante dela, um empresário poderoso que não se importava com as aparências, um pai que havia aprendido a amar os filhos, um homem que estava escolhendo o coração sobre a razão. Levanta, Eduardo, ela disse, suavemente. As pessoas estão olhando. Não me importo com as pessoas, me importo com sua resposta. Marina sorriu através das lágrimas. Você tem certeza? Certeza mesmo? Porque se casarmos não há mais volta. Você vai estar casado com uma menina do interior da Bahia, filha de empregada doméstica, que não sabe distinguir vinho caro de vinho barato. E você vai estar casada com um workaholic reformado que aprendeu a fazer açaí de verdade e que ama você mais que a própria vida. Nesse caso, Marina estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Sim, eu aceito casar com você. Eduardo a pegou no colo e a girou no ar, arrancando aplausos espontâneos dos passantes que haviam parado para assistir à cena. Quando chegaram em casa, encontraram uma surpresa. Dona Margarida havia preparado um jantar especial e convidado alguns vizinhos próximos, pessoas simples que haviam se tornado amigas de Marina durante os passeios com os bebês. Como vocês sabiam? Perguntou Marina, vendo a mesa posta, com flores do jardim. Uma mulher de 60 anos não vive tanto tempo sem aprender a ler os sinais, sorriu Dona Margarida. E além disso, o senhor Eduardo me ligou há 1 hora pedindo para preparar uma comemoração. Durante o jantar simples mas caloroso, Eduardo observou Marina interagindo com os vizinhos. Seu João, o jardineiro aposentado, Dona Rosa, a costureira, Marcos, o padeiro. Pessoas que ela havia conquistado com sua simplicidade e carinho genuíno. Marina, disse seu João, Eduardo aqui é um homem de sorte. Nós dois somos, ela respondeu, olhando para Eduardo com amor. Mais tarde, depois que os convidados foram embora e as crianças estavam dormindo, Eduardo e Marina se sentaram no jardim sob as estrelas. Tem uma coisa que ainda preciso te dar, Eduardo disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina arregalou os olhos. Eduardo, não é um anel caro de joalheria famosa, ele explicou, abrindo a caixa. É o anel da minha avó. Ela era uma mulher simples que criou 5 filhos trabalhando como lavadeira, mas ela e meu avô tiveram o casamento mais feliz que já vi. O anel era singelo, uma aliança de ouro com um pequeno diamante. Simples, mas com uma beleza atemporal. Minha avó sempre dizia que o valor de um anel não está no preço, mas no amor que representa. Eduardo continuou. E este anel representa quase 60 anos de amor verdadeiro. Marina estendeu a mão e Eduardo deslizou o anel em seu dedo. Encaixou perfeitamente. Como você sabia que seria do meu tamanho? Porque algumas coisas são destino, ele sorriu. Como nós. 6 meses depois, Marina caminhava pelo altar improvisado no jardim da mansão, usando um vestido simples de renda branca que ela mesma havia escolhido. Não havia centenas de convidados,
Não havia decoração extravagante, apenas as pessoas que realmente importavam para eles. Dona Margarida segurava João, que balbuciava alegremente, enquanto seu João carregava Pedro. Os vizinhos estavam lá, alguns colegas de trabalho de Eduardo, que haviam se tornado verdadeiros amigos, e até mesmo o Dr. Roberto e Cláudia da empresa, que haviam se surpreendido descobrindo que gostavam genuinamente de Marina. Mas o momento mais emocionante foi quando o juiz de paz perguntou se havia alguém que se opunha à união. Uma voz feminina respondeu do fundo do jardim: "Eu me oponho." Todos se viraram. Era Isabela, elegante como sempre, mas com uma expressão que misturava tristeza e resignação. Eduardo se enrijeceu, mas Marina segurou sua mão com firmeza. "Eu me oponho," Isabela repetiu, caminhando até eles, "porque vocês estão se casando sem que eu tenha dado meu presente." Ela estendeu um envelope para Marina. "É a escritura de um terreno aqui em Petrópolis. Perfeito para construir aquele centro educativo que vocês planejaram." Marina ficou boquiaberta. "Isabela, eu aprendi algo observando vocês." Isabela continuou. "Aprendi que amor verdadeiro não é sobre conquistar alguém. É sobre querer a felicidade dessa pessoa, mesmo que seja com outra pessoa." Ela olhou para Eduardo. "Você escolheu bem. E você," olhou para Marina, "me ensinou que existem mulheres que lutam pelo que querem sem destruir outras mulheres no processo." Isabela beijou o rosto de Marina e sussurrou: "Sejam felizes. Vocês merecem." A cerimônia continuou com lágrimas de emoção. Quando Eduardo e Marina se beijaram como marido e mulher, João bateu palminhas e Pedro gritou de alegria, como se entendessem a importância do momento. 2 anos depois, Marina estava no quintal do Centro Educativo Vovó Esperança, nome escolhido em homenagem à avó de Eduardo, observando 20 crianças brincarem alegremente. João e Pedro, agora com quase 3 anos, corriam entre os outros pequenos, falando uma mistura de palavras em português e inglês, que Marina havia começado a ensinar brincando. "Mamãe!" João correu até ela com um desenho na mão. "Olha o que eu fiz!" Era um desenho de uma família. Um homem alto, uma mulher com cabelos amarelos, 2 crianças pequenas e uma casa grande com muitas flores. "É lindo, meu amor," Marina disse, abraçando o filho. "Vamos mostrar para o papai quando ele chegar?" Eduardo agora saía do escritório todos os dias às 5 da tarde para estar em casa na hora do jantar. A empresa havia se tornado ainda mais próspera depois que ele aprendeu a delegar e a trabalhar de forma mais inteligente, não apenas mais intensa. "Marina!" Cláudia apareceu na porta do centro, carregando uma pasta. "Chegaram as aprovações da prefeitura para expandir o centro. Podemos construir mais 2 salas e um parquinho maior." Marina sorriu. O centro educativo havia se tornado um sucesso além de suas expectativas mais otimistas. Eles atendiam 40 crianças de famílias carentes, tinham lista de espera e haviam recebido propostas para replicar o modelo em outras cidades. "E tem mais uma novidade," Cláudia disse com um sorriso malicioso. "A universidade local quer que você coordene um curso de especialização em educação infantil social. Seria o primeiro curso do tipo na região." Marina sentiu uma onda de gratidão. 2 anos atrás, ela era uma faxineira sem perspectivas. Agora estava construindo um legado educativo que impactaria centenas de crianças. "Mamãe está feliz." Pedro apareceu ao lado dela, sempre atento aos humores dos adultos. "Muito feliz, meu príncipe," ela disse, pegando-o no colo. Naquele momento, Eduardo chegou mais cedo do trabalho, como fazia todas as sextas-feiras. João correu para os braços do pai, gritando de alegria. "Como foram meus homens hoje?" Eduardo perguntou, abraçando os 2 filhos. "Papai, eu desenhei nossa família." João mostrou o papel amassado. Eduardo examinou o desenho com seriedade teatral. Muito bom. Mas está faltando alguém." "Quem?"
João ficou preocupado. Eduardo olhou para Marina com um sorriso que ela conhecia bem. Aquele sorriso que ele fazia quando tinha uma surpresa. Está faltando o bebê que está na barriga da mamãe, ele disse. Marina arregalou os olhos. Eduardo, eu ainda não confirmei. Pode ser apenas... Pode ser. Ele a interrompeu, envolvendo-a e os meninos num abraço de família. Mas pode ser também que nossa família esteja crescendo. João e Pedro não entenderam completamente o que estava acontecendo, mas sentiram a alegria no ar e começaram a rir e bater palmas. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Eduardo e Marina caminharam pelo jardim que agora conheciam como a palma da mão. A fonte continuava lá. As flores que haviam plantado juntos estavam mais exuberantes e novos canteiros haviam sido adicionados. Você se lembra, Eduardo disse, parando no banco onde tantas conversas importantes aconteceram, da primeira vez que conversamos aqui de verdade? Quando você me disse que estava provando o açaí verdadeiro da vida comigo? Marina sorriu. E você se lembra da primeira vez que nos beijamos aqui? E da primeira vez que brigamos seriamente aqui também? Ela completou, rindo. E da primeira vez que eu te pedi em casamento aqui? Marina se aconchegou no peito dele. Este jardim viu nossa história inteira. E vai ver muito mais. Eduardo beijou o topo da cabeça dela. Se realmente tivermos outro bebê, vai ver nossos filhos crescendo, brincando, talvez até se casando aqui um dia. Você está assumindo que é menina? Estou esperando uma princesinha com os olhos azuis da mãe e a teimosia do pai. Marina riu. Coitada da criança. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a paz da noite e a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Marina, Eduardo disse suavemente, você se arrepende de alguma coisa? Do quê? De ter ficado naquele aeroporto, de ter entrado na nossa vida, de ter casado comigo sabendo que seria difícil às vezes. Marina se afastou para olhá-lo nos olhos. Eduardo Vasconcelos, eu me arrependo de apenas uma coisa. Do quê? De ter duvidado, mesmo que por um momento, de que a gente daria certo. Ela tocou o rosto dele. De ter quase perdido você por medo. Nunca me perderia, Eduardo murmurou. Eu te seguiria até o fim do mundo se fosse preciso. Não seria preciso, porque meu mundo é aqui, com você e nossos filhos. Eduardo a beijou então, um beijo que continha toda a história deles. A dor do abandono que os uniu, o medo que quase os separou, o amor que os tornou mais fortes e a esperança de todos os dias que ainda viriam. Quando se separaram, Marina encostou a testa na dele. Obrigada, sussurrou. Por quê? Por ter vindo me buscar naquele aeroporto, por ter confiado em mim com seus filhos, por ter escolhido o amor em vez do medo. Obrigado você, Eduardo respondeu, por ter ficado, por ter me ensinado o que é amor de verdade, por ter me dado a família que eu nem sabia que precisava. Eles voltaram para a casa de mãos dadas, sabendo que pela manhã seria outro dia de desafios, alegrias, trabalho e amor. Mas sabendo também que enfrentariam tudo juntos, como uma família. Verdade. No quarto, enquanto Eduardo dormia ao lado dela, Marina colocou a mão na barriga ainda lisa e sorriu. Se realmente estivesse grávida, esta criança cresceria numa casa cheia de amor, numa família que entendia o valor das coisas verdadeiras, num mundo onde não importa de onde você vem, mas para onde está indo. E ela estava indo para um futuro que nunca ousara sonhar, mas que agora sabia ser exatamente o que sempre merecera. Do lado de fora, o jardim dormia em paz sob as estrelas, guardando todos os segredos de amor que suas flores haviam testemunhado e preparando-se para florescer ainda mais belo na primavera que viria. Assim, termina a jornada de Marina e Eduardo,
Uma história que nos lembra que o amor verdadeiro não conhece classes sociais, que a coragem de ser vulnerável é o que nos torna mais fortes e que, às vezes, os finais mais felizes nascem dos começos mais inesperados. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e me conte. Qual momento da jornada de Marina e Eduardo mais te emocionou? O que você aprendeu sobre amor, família e coragem? Não esqueça de deixar seu like se você acredita que todos merecem uma segunda chance no amor e se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Nos comentários, compartilhe também que lições desta história você levará para sua própria vida. Como podemos ser mais corajosos nas escolhas do coração? Obrigado por embarcar nesta jornada emocionante comigo. Até nossa próxima história.